Diário de leitura número 13 do nono livro de Outlander, Dicas Abelhas, que não estou mais aqui, de Diana Gabaldon, e a gente vai conversar um pouquinho sobre os capítulos 43, 44, 45, 46 e 47. E minha gente, aconteceu de novo. Eu li os capítulos, falei, vou gravar hoje, aí eu não gravei, e aí passou um dia, passou dois, passou três, e aí eu precisei ler de novo o capítulo, porque eu falei, esqueci os detalhes. E tem muita política nesses capítulos, minha gente. E aí, eu tenho um problema com essa política que acontece em Outlander, porque tem muito oficial e tem muita coisa rolando, e a coisa da guerra e da independência. E lá no fundinho do meu coração, eu gosto da parte política da história da Escócia. Não me apego muito à história da independência dos Estados Unidos e tudo mais. Então, pra mim é difícil prestar atenção nessas coisas. Mas vou fazer o possível, né, pra poder conversar com vocês a respeito disso. Até porque é importante, né? A gente vai precisar saber. Isso impacta a história. E além desses detalhes políticos, tem todos os detalhes relacionados aos personagens secundários que aparecem de vez em quando em um livro ou outro. E aí o Percy apareceu, né? Não, pera, vamos por parte. 43. Capítulo 43. A gente vê lá na Cordilheira, tudo funcionando, os cultos aos domingos, né? A Claire aproveita para poder tratar do pessoal lá também, né? Da Cordilheira, para poder os intervalos entre os cultos, todo mundo lá, debaixo da árvore, que não sei o que. A gente vê a Cordilheira funcionando com vários aspectos importantes e interessantes e os cultos funcionando em todas as religiões ali presentes. Mas o que acontece de importante nesse capítulo? Acontece que o Jaime recebe uma carta avisando que, olha, pode chegar a guerra aí, viu, meu filho? Eu esqueci quem que mandou a carta, mas assim, a carta falava basicamente que vocês estão em perigo. E o nome do capítulo é Homens com quem você forma a gangue. E serve justamente esse capítulo pro Jaime avisar todo mundo no dia do culto. Ele pede licença pro Capitão Cunningham, que é o primeiro, né, o primeiro culto que tem, para poder avisar, olha, eu recebi a carta, Cordilheira tem perigo, eu sei que alguns de vocês têm simpatia com o rei, com a causa do rei, vocês sabem que eu não tenho, vocês sabem que eu sou um rebelde, que eu tô do lado da independência, e eu vou formar uma milícia para proteger a gente. E cada um com quem que vocês acham que deve ficar aí, cada um com a sua consciência. Vocês são livres, mas eu tô avisando vocês, né? E eu achei muito bacana como ele falou tudo isso para os colonos dele e ver a reação do Capitão Cunningham e de todos os outros cultos ali. E a partir desse momento a gente começa a ver ali na Cordilheira dois lados, né, se formando. E eu fico com medinho de como que vai acontecer tudo isso, que é perigoso ter uma briga interna, né, ali dentro da Cordilheira. Mas é justamente isso, mostra a tensão que tá formando. E eu acho que a gente tem que ficar muito de olho no Capitão Cunningham e com as pessoas que seguem ele, que estão ali do lado do rei, pra ver o que acontece, né? Porque assim, a gente não quer que nada de mal aconteça com a Claire e com o Jaime. E com ninguém ali da família deles. Então a gente vê essa situação acontecendo, né? Esse fogo se acendendo. E aí a gente tem os próximos capítulos focados ali no William e no Lord John e tudo mais. E no capítulo 44, a gente tem um capítulo com o nome Besouros Pequeninos de Olhos Vermelhos. Porque acontece o seguinte, o William tá lá, né, junto com o pai dele, lá na savana. E aí ele tem o Lord John organizou lá um quarto, lá se eu não me engano, na mesma rua da casa dele, ou na casa dele, esqueci. Mas ali pertinho dele, de vez em quando o William dorme lá, de vez em quando ele dorme lá junto com o John Cinnamon. Ou é em outro lugar? Minha galera. Mas olha só, o ponto é que de vez em quando o William tá lá juntinho do Lord John. E um belo dia ele amanhece, né? E as roupas dele são limpas, tá? Todas as noites e tudo mais, porque o Lord John organiza isso pra poder dar certo. E um belo dia tinha uma roupa bonita lá, né? De sair, né? E tinha uns besouros pequeninos de olhos vermelhos bordados nessa roupa. Por quê? Porque foi a Amarantos que bordou essa roupa, gente. E aí, pra que ela bordou essa roupa? Porque é um dia importante que ele vai almoçar junto com o Lord John e com o Hal, junto com a galera lá do... Como que é o nome do homem, gente? Prozete? Pra alguma coisa. Peraí, eu tô com o livro aberto aqui, já eu... Prevost. Prevost. E aí, acontece que o Dennis Randall, ele arrumou um convite pro William, né? Porque o William não é mais um oficial, então ele não pode simplesmente participar dessas coisas quando ele bem entender. E a Amarantos bordou esse negócio pra ele, né? Então já fica... Falei, o que ela tem que ficar bordando roupa pro William, gente? Porque vocês sabem que eu não fui com a cara dela, né? Eu não fui com a cara dela. E aí tá, aí ele vai lá pra esse almoço, né, que vai ter, a convite do Dennis.
E eu pensei assim, nossa, o Dennis capaz que tem alguma informação sobre o primo dele, né? Porque, não sei se vocês lembram, mas lá no início, quando o Dennis encontra com o William, eles formam um pacto, né? Que se o William souber alguma coisa do Richardson, ele vai contar pra ele. Se o Dennis souber alguma coisa do primo dele, do Ben, ele vai contar pra ele, né? Então eles têm um pacto ali. Esse almoço, gente, acontece tanta coisa, tanta conversa política, que aí entra a parte política. Que a maioria dessas coisas eu não consegui entender exatamente o que aconteceu assim. Mas o de importante é que o Dennis conta pro William a questão da carta, né? Porque o William tava lá, quem que mandou a carta? Por que eu não vi quem que foi o remetente da carta, né? Que trouxe a informação do Ben. E aí o Dennis fala, a carta ela foi escrita para o Richardson pelo coronel Banastre Tarleton. E aí a questão, agora o William fica justamente assim, ok, quem escreveu a carta foi o Tarleton. Quem é esse Tarleton? E por que ele quis contar isso pro Richardson? Então eles ficam isso e, ok, né? O William então ele tá decidido a encontrar esse Tarleton para poder obter essas informações. E aí o Dennis até pergunta se tem mais alguma notícia, né, do nosso amigo Ezequiel Richardson. E aí ele só fala que, parece que viu ele lá no cais de Charlestown. E aí eles começam a conversar sobre ele e tudo mais. E aí tem mais umas conversas aqui que gente, é política. Não me dou bem com esse assunto. Mas vamos ver, né, o que acontece demais aí relacionado a essa política. E aí depois ainda vem toda a história ali do Lord John e tal. Mas um ponto importante que acontece nessa conversa toda política é que o William descobre que o Lord John, ele foi o diretor da prisão de Adsmere, que foi onde ele conheceu o Jaime. E eu fiquei pensando assim, mas o William não sabia disso? Aparentemente não sabia, né? E eu não sabia que ele não sabia. E o William fica meio assim, nossa, mas, né, ele fica... não meio assustado, mas ele fica até surpreso, né? Tipo, ele tava lá nessa prisão, foi diretor de lá 25 anos atrás. Eu imagino que alguns desses prisioneiros pudessem ser jacobitas da época do Levante. Então, eu imagino que o William tá começando a ver, tentar entender ali dentro dele, no fundo, a relação do Lord John com o Jaime. E aí vamos ver como é que isso vai acabar se desenrolando, né? Mas acontece que o William descobre isso. No capítulo 45, temos mais politicazinha e personagens secundários que vivem aparecendo de vez em quando, com pedacinhos pequenininhos dos livros. Que a gente vê o Percy aparecendo aí, nesse almoço. E aí acontece o seguinte, falando em Percy, o que vem na minha cabeça dos livros anteriores? O que eu lembro dele? Eu lembro que ele é meio irmão do Lord John. Eu lembro que ele estava procurando o Fergus, porque ele aparentemente acha que o Fergus é descendente dele ali. E aí eu me deparei com a informação que ele é um amante do Lord John. E aí eu li isso e falei assim, mas como que eu não vi essa informação antes, nos livros anteriores? Como que essa informação não grudou na minha cabeça para eu lembrar disso? Na hora que o Lord John fala isso lá, né? Aí, sabe? Eu pensei assim, mas ele não é meu irmão dele, gente? Assim, na hora que eu acho que a história tá entrando no eixo, assim, de normalidade, de relacionamento entre as pessoas e tudo mais, me aparece isso, né? Que ele vai falar assim, é o antigo amante dele. E eu falei assim, mas ele é meu irmão, E aí dá nó na minha cabeça, porque aí eu falo assim, por que eu não prestei atenção direito no livro anterior? Eu tô vendo que eu vou fazer diário de leitura dos livros tudo de novo, vou repassar tudinho pra poder ver esses detalhes, pra poder saber aonde foi que eu dormi, qual a parte que eu não li direito pra poder pegar esses detalhes. E aí tem toda essa conversa política aqui entre os dois, que, pra ser sincera, eu não consegui entender. Vou ler de novo? Não, eu vou engolir com farinha e vou seguir pro próximo capítulo. Se alguém entendeu, comenta nos comentários, por favor. Ajude essa leitora que vos fala e aos demais leitores, porque eu imagino que não é só eu que fica um pouco perdida nessas partes. Mas tudo bem, né? O foco é a história principal e eu sou dessas, né? Ok, eu engulo com farinha a parte que eu não entendi, vamos pro próximo e depois a gente entende, se precisar entender, né? Porque fica naquela assim, será que ele não vai aparecer de novo? Capaz que aparece, que ainda tem toda essa história do Fergus pra poder se desenrolar e ver o que acontece. E eu acho que não vai ser nesse livro, deve ser no livro 10, né? Que a Diana tá escrevendo. Mas então nós temos aí então o Percy reaparecendo, né? E aparentemente teremos mais informações dele. Deu no capítulo 46, o William tem uma conversinha com a Amaranthus.
O William, ele tá ali meio de ressaca, vai lá caçar uma comida e a Amarantos tá lá, né? E, gente, eu falei pra vocês que essa mulher não é confiável. Eu falei. O que acontece? Amarantos ouviu, né? Uma conversa que o William tá ali querendo renunciar à patente dele. E ela, mais do que depressa, dá uma solução pra ele. Tipo, ela fala pra ele assim, você não precisa renunciar ao seu título, mas você pode passar o seu título adiante para o seu herdeiro. E aí você não precisa mais assumir o papel do seu título e você não vai ficar queimado, né? Por conta disso, porque, afinal de contas, o seu título e tudo aquilo que pertence a você vai para o seu herdeiro. E ela vai dar a linda sugestão de você se casa comigo e assim que eu tiver um filho, você pode transferir o seu título para ele e recolher para uma vida reservada e fazer o que você quiser da vida. E na hora que eu li isso, gente, eu falei, não, eu sabia que essa mulher não era confiável. E aí, ela até, sabe, e ela não foi só uma sugestão, tava planejado, tudo planejado. Aí o William, não, mas como assim, né? Ela, não, gente, você não precisa nem casar comigo primeiro, a gente faz um filho, vou pra não sei na onde lá pra poder ter o meu filho. E se por acaso for uma menina, porque aí não pode passar o título pra mulher, né? Ela vai voltar ali pra savana, né, ali com o Lord John, com o Hal, porque afinal de contas ela é viúva do bem, né, então ela tem ali já uma certa posição, mas ela quer mais. Então se ela tiver uma menina, se o filho dela com ele for uma menina, e ela vai chegar lá e vai falar que a filha não é dela, que é de uma amiga que acabou morrendo, ela precisou cuidar da criança, tadinha, né, e aí o William não teria compromisso nenhum com ela. Mas se nesse processo ela tiver um menino, ele assume o menino e eles casam, ele passa o título pra ela. E aí ele pode fazer o que ele quiser, ele pode até fingir a morte dele e deixar ela viúva, viúva condessa, seja lá qual for o nome da sua propriedade que ela falou. E ela ainda fala assim, gente! Então, assim, e mais do que isso, ela ainda fala assim, que não tem risco, sabe? Que tá tudo tranquilo. E ela ainda fala assim, e quem sabe você pode até gostar. Gente, essa mulher não é confiável. Não gosto dessa mulher, não. Quando eu li isso aqui, eu fiquei assim. Eu avisei. Eu sabia. Mas vamos ver, né? O que mais que essa mulher apronta? Como é que vai ser? Porque, nossa. Ai. E por fim, o capítulo 47, o último desse diário, assim, pra gente conversar. A gente vê o Lord John conversando com o Hal a respeito do Percy. E aparentemente, né? Eles descobrem ali que o Percy tá lá só porque ele deveria estar morto. E aí é onde eu me recordo não, né? Onde eu paro pra pensar exatamente onde foi que eu dormi no livro passado. Eu não lembro se foi no livro passado, se foi no livro 8 ou se foi no livro 7. Eu acho que foi no livro 7 que o Percy aparece mais, que tem todo esse negócio. E que aparentemente ele deveria ter morrido. Não lembro como isso aconteceu, mas ele tá lá vivinho e o Lord John está meio revoltado por conta disso e sem saber o que fazer, né, em relação a isso, e que tá ali conversando com o Hal a respeito disso. Mas o ponto desse capítulo, do 47, é que o William chega lá pra conversar e ele quer encontrar justamente com o Tarleton, que é o homem que escreveu a carta falando que o Ben tinha morrido, que o primo dele, o Benjamin Gray, tinha morrido. E o William pergunta, né, como que eu vou encontrar ele? Como que eu vou encontrar esse Tarleton? E o Hal vai conversar com ele e tudo mais, tentar explicar ali a situação, e ele acaba contando um segredo ali, né, entre os militares, que é a localização dele, porque isso já foi algo que foi conversado ali na mesa, e que, não posso... Eu preciso da sua descrição, né, assim... Então, eu não pode sair falando que eu que te contei isso, né? Basicamente, que não seria o ideal. E aí entra a questão política, que eu não sei se eu tô explicando ela direito, né? Tudo bem. Mas aí acontece que o William, sabe aonde que o cara vai estar, né? E o William ainda fala, né? Que bom, né? Que o senhor não é meu superior, porque eu não sou mais do exército, né? Do militar. Então você não pode me proibir de sair à procura do Tarleton se eu quiser. Então, o que a gente pode esperar é que o William vai encontrar esse Tarleton, pelo menos ele vai procurar ele, pra poder saber como que o Tarleton teve essa informação de que o primo dele morreu e ele mandou essa informação pro Richardson. E por que ele mandou essa informação pro Richardson? Então, vamos ver, né, o que acontece com a política nos próximos capítulos. E essa leitura, esses diários vão acabar sendo um pouquinho espaçados, como vocês podem ter percebido, porque estou trabalhando e meu tempo de leitura está sendo destinado às coisas que eu leciono, eu sou professora, então estou tendo que estudar para dar aula e não está dando tempo de ler Outlander.
Mas, nossa, gente, depois desse capítulo da Amarantos, eu preciso fazer um mega esforço, justamente porque eu tô curiosa e eu quero saber. E vamos ver, né, o que acontece nos próximos diários. Mas, enfim, comenta aí o que vocês achou, se vocês também se sentem dessa forma em relação à política que acontece em Outlander. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo diário.